Bom, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, vamos junto aqui em mais uma maratona dessa, de estar editando aí as nossas videoaulas para vocês. E nós ainda estamos no capítulo 4 do nosso livro de apoio. Vocês podem acompanhar lá no ponto 4.2, nós vamos falar a respeito das seitas não cristãs. Bom, e o que são as seitas não cristãs? As seitas não cristãs, como o nome já diz, são aquelas que não acreditam ou não se apoiam no cristianismo. Ainda que algumas delas aceitem alguns conceitos cristãos ou tenham se apoiado neles para desenvolver suas filosofias, elas são consideradas seitas não cristãs justamente por não atenderem aí a todas as regras de conduta e de fé que o cristianismo nos apresenta. E vocês viram aí que dentro dessas seitas, vocês acompanhando aí no livro de apoio de vocês, vocês vão ver que nessas seitas aí nós vamos falar sobre o ateísmo, o espiritismo, o alto e baixo espiritismo e também sobre o esoterismo. Para iniciar, nós vamos falar do ateísmo. O ateísmo ele está aqui incluído como seita porque alguns segmentos são tão radicais a ponto de não somente desacreditar em qualquer divindade, mas em se colocar contra qualquer segmento religioso. E desde o século XVIII, muitos foram os filósofos que aderiram a filosofias contrárias à existência de Deus, criando um grupo considerável de seguidores materialistas, agnósticos, céticos e ateus. A crença destes grupos se baseia resumidamente na ideia de que não há indícios suficientes para provar a existência de Deus ou qualquer outro ser sobrenatural e que o conhecimento verdadeiro é inatingível. E vários teólogos da antiguidade, como Tomás de Aquino, Aristóteles, Calvino e tantos outros, propuseram argumentos para provar a existência de Deus. Mas os céticos ateus ainda proliferam na atualidade. Bom, então para concluir, segundo o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, nós nunca devemos desprezar a ciência, pelo contrário, a ciência, é a solução para muitas indagações do homem. Há uma notícia que diz respeito à existência de Deus lá nos Estados Unidos. Um polêmico biólogo chamado Edward O. Wilson diz que a crença em Deus é uma herança genética e ela é manifesta no comportamento humano. Esse biólogo ainda é muito contestado e até mesmo ridicularizado lá nos Estados Unidos, no meio acadêmico, pelos outros cientistas, mas se ele conseguir provar que realmente na nossa herança genética vem carregada a ideia ou o conceito da existência de um ser superior, de um Deus ou de Deus, há como a gente explicar futuramente, cientificamente, a existência de Deus e de um ser sobrenatural que comanda todas as coisas e que criou todo o universo. E aí nós teremos aí, além do campo da fé, além do campo da doutrina, nós também teremos no campo biológico, no campo cientista, uma prova de que realmente Deus existe. Não que a gente precise disso para apoiar ainda mais a nossa fé, mas simplesmente para combater aqueles que de todas as formas querem fazer as pessoas entenderem que Deus não é um ser que deva ser seguido e que Deus é um ser inexistente, é uma invenção. Muitos dizem que Deus é uma invenção da humanidade, que a humanidade precisa inventar alguma coisa para crer. E nós sabemos pela fé que nós temos na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós entendemos claramente que Deus é uma realidade, mas nós temos que ter argumentos materiais para provar a existência de Deus. E estes argumentos materiais ainda não existem
suficientemente fortes para convencer, digamos assim, convencer este grupo de materialistas, de céticos, de gnósticos, de ateus, que infelizmente não acreditam na existência de Deus, né? Enquanto a ciência, por um lado, ela é muito boa, ela é muito benéfica nas questões de descobrir cura de várias doenças, na questão de descobrir até mesmo a evolução do mundo, né? Mas em outras partes, em outras áreas, ela tem batido de frente com a fé. Então nós precisamos entender qual é o limite, né, onde a ciência e a fé elas podem caminhar juntas. E nós temos aí muitos cientistas que têm proposto nos seus escritos, nos seus estudos, têm proposto nas suas descobertas a existência de Deus, porque são cientistas que acreditam, que creem na divindade, creem na existência de um Deus, mas também creem na ciência. E aliar a ciência e a fé é um grande desafio, mas é possível, né? E nós temos aí muitas provas de que a ciência ela nos ajuda em várias áreas da nossa vida, e nós precisamos então dar o devido valor à ciência, desde que a ciência não venha limitar a nossa fé ou impedir a nossa fé. Então vamos aguardar que este momento chegue, né, em que realmente nós possamos dar aí uma resposta mais lógica, não que isso seja necessário, não que isso vai agredir a nossa fé, volto a repetir, mas simplesmente para que as pessoas que tanto têm se oposto a Deus sejam caladas pela nossa comprovação, né, da existência de Deus. Não sabemos se um dia isso vai ser possível, né? E Deus ele não tem essa necessidade de que seja provada a sua existência, porque Ele é, e Ele se revela, e Ele se revela para aqueles que querem verdadeiramente conhecê-lo e verdadeiramente têm o desejo de manter um contato, uma comunhão com Ele. Para aqueles que infelizmente não querem ter esta comunhão e querem argumentar falando da inexistência de Deus, estas pessoas, infelizmente, por mais que a gente tente provar e por mais ainda que haja dados científicos que comprovem a existência de Deus, talvez essas pessoas nunca vão chegar a admitir isso. Mas vamos aguardar os próximos capítulos, né, as próximas cenas da nossa humanidade aí, que só Deus é que pode prever, só Deus é que tem este controle. Então, para vocês, até a próxima videoaula, para a gente dar sequência aí a esse semestre tão turbulento diante desta pandemia que nós estamos vivendo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.